palavra de Deus, segunda carta aos Coríntios. Aleluia, Pai. Capítulo 8, verso 9. Segunda carta aos Coríntios. Capítulo 8, verso 9. Amém, Jesus. Quem não tem Bíblia, presta atenção na leitura, amém? Vamos lá, chave? Aleluia, Deus. Então vamos ler. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, verso 9, diz assim: Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vós tornasseis ricos. Amém? Amém. Veja bem, Aleluia, Deus. quando nós olhamos para o sistema religioso, ele começa a pregar que Jesus era pobre, né? Nós já aprendemos muito no decorrer da nossa vida, que tem muitas pessoas, como muitos jogadores aí do passado, que ganhou muito dinheiro e hoje está na miséria, como o lutador lá, o Maguila, também, que ganhou muito dinheiro e ficou pobre. Por quê? Nós vemos que a riqueza está na mente, Aleluia, Pai. É, Jesus. não está no dinheiro. Tem gente que ele não é rico, ele está rico, mas não é. É uma diferença estar rico e ser rico. Veja bem, você pega o dinheiro aí da Mega Sena, vai pegar uma fortuna, você dá para o pobre, amanhã ele está pobre. Você tira tudo do rico, deixa ele sem nada, amanhã ele está rico. E quando a Bíblia fala assim que nós temos que passar a nossa mente por um processo de transformação, de renovação pela palavra de Deus, para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ele está falando para nós mudar a mente. Aleluia, Jesus. Esquecer daquilo que nós aprendeu lá fora. Esquecer daquilo que nós aprendeu no secular. É, Deus. Enxergar a lei. Sim, Jesus. Nunca olhar para a tempestade. Nunca olhar para o problema. Olhar para o alvo. Para a vitória. Para a conquista. É a mesma coisa. O sistema religioso, ele fala assim que, nossa, mas quando chega a hora, Deus leva. Deus é uma mentira. Deus não é assassino. Ele não mata ninguém. Ele deu sempre vida para o outro. Aleluia, Você Pai. precisa aprender isso. Por tanto tempo que nós estamos ensinando, precisa aprender. Ele fez o homem para viver eterno. Não era para o homem morrer. Não ter dor, não ter canseira, nem doença física, nem enfermidade, nem dor, e nem no psicológico. Hoje está um monte de gente que tem sofrido com estresse, depressão, e a doença, ela veio do maligno. A doença veio da queda do Adão. A morte, as três mortes, espiritual, a física e a morte eterna, veio com a queda do Adão. Toda derrota que o ser humano tem veio com a queda de Adão, com a desobediência. Aí,
fulano morreu de doença, Deus levou mentira. É mentira, 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 mentira. Foi a doença a causadora da morte dele. Mas quem mata é a morte. A morte, ela mata. E ela é aquilo mesmo que desenha ela mesmo. Ela tem um alfanje, ela tem aquele gorro, é vestida de preta. É o espírito da morte. E quando passou lá no Egito, foi o anjo da morte. Só que quem estava com o sangue nos umbrais da porta, Aleluia, Jesus. você fez a Páscoa. É Deus, sim, Pai. Quando a morte chegava, ela passava por cima. É Deus. E qual que era o alvo da morte? Matar toda a família? Não. O alvo daquela morte era matar os primogênitos. Teve casa que morreu todo mundo, porque o pai era primogênito, a mãe era primogênito e o filho era primogênito, não sobrou ninguém na família. Tem que entender a origem. A doença é a desculpa. A desculpa do aleijado é a muleta. A desculpa é que a doença matou, a desculpa da morte é a doença. Mas não é a doença, é a morte que mata. Foi Jesus, antes dele vir. O Apocalipse fala assim, do Deus irado. E os homens vão querer a morte, e a morte não vai levá-lo, porque Jesus vai dar uma ordem, vocês não vão levar maus homens. Os homens vão ficar com medo. E vai falar assim para os montes, para os outeiros, que são montes pequenos, caia sobre nós e esconde do rosto daquele que vem com grande ira. Santo és tu, Porque Jesus. eles tentou a noite, vão ficar picadinhos no chão e vão ficar vivos. É, Pai. Porque foi dada uma ordem para a morte, vocês não vão levar eles. Pagar o preço. Porque tem muita gente carrasca, tentando escravizar a humanidade. E Jesus não vai permitir mais não. Nós, cristãos, você pode até falhar na sua fé, mas nós cristãos, não é para nós morrer doente. Aleluia, Deus. É para morrer de velhice. Amém, Jesus. Ah, mas o fulano morreu de acidente. Ah, Deus levou ele. Mentira, meu irmão. Morreu assassinado, acidente. É um assassino. É como eu falo do irmão lá. Ele era do... Como é que chama lá? Como é que é o nome da denominação dele? Ele apanhava muito laranja. Foi viajar com a família, o cara bêbado, embriagado. É Deus. Veio contramão, bateu no carro dele, matou toda a família, sobrou só uma menina. É Jesus. Do tabernáculo da fé. Foi Deus que levou? Não, foi assassinato. Porque quando o cara anda dirigindo nas drogas, dirigindo bêbado, o carro ou o caminhão, seja o que for, é uma arma na mão dele. É Jesus. Por que o cristão não é para morrer doente, é morrer de velhice? Porque Jesus, ele já tomou sobre si, ou verdadeiramente ele carregou sobre si todas as nossas dores, doença e enfermidade. Aleluia, Jesus. Tomou, carregou e levou embora. Amém, Pai. É Deus. Como é que nós alcançamos vitória? Aqui. Amém. Como Deus criou todo o universo, Ele viu antes, você tem que ver antes a sua bênção. Eu sou. E a Bíblia é tão verdadeira que ela diz assim: o castigo que estava sobre ele é que nos traz a paz. Amém, Pai.
É, Jesus. E essa paz é em toda a área da nossa vida. Aleluia, Senhor. E a Bíblia fala, pelas suas feridas, pelas suas pisaduras. Vamos lá na carta de São Pedro, diz assim, pela sua chaga, nós fomos curados, nós fomos sarados. Tem que falar para a doença, eu sou sarado. Falar para a derrota, eu sou vencedor, eu sou vitorioso em Cristo Jesus. Amém, Deus. Veja bem. Então não é para morrer doente. É para morrer com saúde. Mas como que morre com saúde? A ciência comprova morte natural. O que é morte natural? Sem causa de dano, não tem doença. Simplesmente ele chamou. Aí sim ele chamou. Caso contrário, não. Como eu falei para o Tomadals, que trouxe a FC para o Brasil, ele falou, eu falhei, porque morreu doente. A ciência não conseguiu curar, a fé dele não conseguiu curá-lo. Ele disse assim, eu falhei na fé, mas a palavra de Deus é fiel e é verdadeira. Aleluia, Jesus. É, Senhor. Nós temos que confiar no Senhor. Amém, Jesus. Naquilo que ele fez. Ah, não, mas você tem que não pecar para você entrar no reino do céu. Não. Você tem que pedir perdão e pedir para ele te libertar. Aleluia, Jesus. Tudo que nossa salvação, ela está no Cristo. Amém. A Bíblia diz assim, ó, pois conhecendo a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, crendo no que Ele fez e acreditar, tá? E confessar com a boca que Ele é o Senhor da nossa vida. Aleluia, Jesus. Tem muita gente presa na religião que vai chegar lá e não vai entrar. Nunca confessou que Ele é o Senhor. Nunca confiou. Vai confiar no que Ele faz? A minha justiça, eu estou falando a minha e a sua. A minha justiça para Deus é trapo e é lixo. Você vai entrar pela justiça de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, que Ele Senhor. te justificou. Sim, Jesus. Um presente, um dom imerecível que nós não merecíamos, mas a seu tempo Ele morreu ao nosso favor. Aleluia. Sendo nós ainda pecadores, Ele morreu em nosso lugar para resgatar nossa vida. Aleluia, Jesus. Não tem negócio de falar que você salvo. Eu sou por intermédio de Jesus de Nazaré. Aleluia a Deus. Aquele que crê em mim já tem a vida eterna. Aquele que não crê é condenado. Nós não estamos pregando religião, nós estamos pregando o que o Cristo fez. Ser cristão é diferente de religião. Amém, Deus. É, Jesus. Sim, Deus. Aleluia, Pai. É a mesma coisa pregar mentira sobre Maria Madalena, que ela era prostituta. Religião é mentirosa. Ela é uma das mulheres do governo que sustentou o ministério de Jesus de Nazaré, pois ela era rica. Aleluia, Pai. E ainda pegou ela junto com a mulher que foi apanhada lá no adultério. No adultério não é prostituição, porque a casada estava adulterando. Quer pegar uma passagem bíblica e misturar com a outra? Que não. Nós temos conhecimento. Aleluia, Deus. A Bíblia, o que Jesus fez, o João falou, nem tudo que o Cristo fez está escrito neste livro. Por quê? Se fosse escrever tudo o que ele fez, o planeta Terra não comportaria os livros
não caberiam os livros. É, Deus. Aleluia, Senhor. É, Jesus. Santo e digno tu és, Senhor. Tem que mudar a mente. Não, mas todo mundo fica velho. Né? Mas Jesus deu uma juventude eterna. Amém, Deus. Se ele devolveu tudo que o Adão perdeu, ele devolveu a juventude também. Aleluia, Deus. É, Senhor Jesus. Por que não é para mim morrer doente? Porque ele devolveu tudo que o Adão perdeu. O Adão não quer ficar doente. É para viver eternamente. Mesma coisa, você acha que eu sou bonzinho? Você é bonzinho? O que eu preguei mesmo para o São Paulo falou? O mal É, Deus. que eu não queria fazer, eu fiz. E o bem que eu queria fazer, eu não fiz. Outra vez nós vigiamos, e quando nós vemos que tem um lá falando mal, nós entramos juntos, nós esquecemos, por mais que vigiamos, para ver nós pegamos falando de alguém. E a Bíblia fala que isso é maledicência. Xingar o outro, maltratar o outro. Será que eu gostaria que alguém estivesse me maltratando, me xingando? Nós precisamos enxergar. Amar, o ser humano tem muitos que se amam, mas distância, ele lá ou aqui. Amar o cara é um traficante, é perigoso, não, mas vou continuar amando. Mas ele lá, eu aqui. A Bíblia fala: diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. As más companhias corrompem o bom costume. É igual ao nosso país. Jesus vai ter que chacoalhar ele, igual chacoalhar uma figueira, e derrubar tudo que está podre, começando lá de cima. Para esse marido voltar a brilhar. Aleluia, Jesus. É Deus. É a mesma coisa. No carnaval, fica brincando, diabo batendo no Cristo. O Cristo não é mais aquele homem que veio aqui, não. Agora ele é Deus. Amém, Deus. É, sim. Ele veio cá com um sacrifício, conquistou tudo para nós. Amém. É por isso que nós damos graça a Jesus de Nazaré. Aleluia, Deus. Se eu sou sarado, é por causa dele. Se eu sou curado, é por causa dele. Se eu sou mais do que vencedor, é porque ele venceu. E a Bíblia diz que ele é sendo rico. Então ele não é pobre. É mentira. Sendo rico, se fez pobre. É diferente. Para que nós pudéssemos tornar rico. Aleluia, Jesus. Ele viveu como pobre, mas sendo rico. Amém. Quando nós olhamos, a Bíblia fala assim: acomodai as coisas humildes simples. Não é teu nariz empinado soberbo. Nós temos que mudar as atitudes para nós alcançarmos o que o Cristo tem. E muitas vezes nós temos que ter renúncia. Nós temos que renunciar à droga, renunciar ao álcool, o tabaco. Tanto cigarro como maconha, não interessa, é tabaco. Renunciar à prostituição, o adultério. Renunciar. A Bíblia fala assim: o roubo. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que matava, não mate mais. Da nova, novidade de vida. Seu novo ser deixar de ser um velho Adão, desobediente, assassino, que xinga, que maltrata, que joga praga, mas seu Adão, abençoador, que quando alguém está te acusando você, fala: Senhor, perdoa, porque ele não sabe o que está falando. Derruba o diabo que está usando ele. Santo és tu, Jesus, ó Deus. Quando a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, contra potestades em regiões celestiais, o diabo usa até a esposa às vezes. O esposo, o amigo, o irmão, a mãe, o pai, às vezes, que está perto, ele joga certo. Você não viu o que eu contei da avó?
pastor foi lá e expulsou, curou a criança. Depois a criança abraçou a avó, deu um beijo. Agora a senhora vem aqui que eu vou expulsar o demônio que estava usando a senhora para dar autoridade para os outros entrar. Nós temos que mudar. Aleluia, Pai. Nós temos que se crescer igual o sal. E quando alguém come o sal, causa sede. Amém. Nós somos sal. Nós temos que causar sede no pecador, para ele ter sede de entregar a vida para Jesus. Aleluia. Chegou a nós. Sim, Jesus. Sim. Nós temos que ser luz. Luz é luz, e treva é treva. Iluminar o pecador. Aleluia, Pai. Fazer as trevas fugir. Afastar. Para Jesus entrar. Nós Aleluia, precisamos adequar a Bíblia. Tem gente que só ouve o que os outros ficam pregando. É pior que um monte de mentira. Comer a palavra de Deus. Ver o que ela fala. Amém, Pai. E procurar entendê-la. Por que nós estudamos teologia? Por causa da palavra grega e da hebraica. Procurar entender. Amém, Jesus. Tem um monte de livro que não entrou aqui na Bíblia porque é considerado apócrifo. Porque tem um monte de coisa. Um dia nós vamos pregar, falar sobre isso. Como interpretar a Bíblia. Por que ele é santo, por que ele não é. Tem tudo isso. O apóstolo Tomé era apóstolo de Jesus. Ele escreveu o livro, mas não entrou. É por causa disso que eu falei. Mas ele fala ainda, ele afirma ali quando Cristo fala, o reino de Deus não está perto. Ele fala, o Cristo falou, o reino de Deus está dentro de vós. Aleluia a Deus. É Jesus. Sim, Pai. E tem gente que fica esperando o Cristo agir. O Cristo, quando eu estou falando Cristo, estou falando de Deus Trino. Ele não age por si próprio. Ele precisa que você fala, que você acredita, que você dá ordem. Aleluia a Deus. Ele não vai agir enquanto você está olhando para o problema, enquanto você está olhando para a tempestade, com medo que o diabo está lançando em você. Santo és tu, Jesus, ó Deus. Por que Deus está procurando um intercessor? Por quê? O intercessor é importante. Aleluia, Senhor. A pessoa pode ser um bandidão, começa a interceder que Jesus vai operar. Amém, Jesus. E Amém. Deus procura os intercessores. Ah, mas eu vou interceder, eu vou sofrer. É claro que você vai ter uma guerra. E Jesus não sofreu muito mais por nós. Aleluia a Deus. É Jesus. Ah, não, mas isso é bobagem. Dá uma raiva desse ministério, me faculta. Salvação. A salvação é individual, Mas se você buscar pelo seu marido, pela sua esposa, seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, ele vai operar. Você Aleluia. vai tornar um intercessor. E através de você, o Espírito Santo vai fazer a obra. É por isso que o Paulo diz para o carcereiro: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e toda a tua casa. Aleluia, Senhor. É Deus. É verdade. Riqueza, a maior riqueza é a saúde. Amém. É, Pai. É por isso que ele encheu a igreja de dom, os 5 ministérios, o 9 do Pai dá, as 9 manifestações do Espírito Santo. Para quê? Para nós ficar achando que nós somos o grandão, o bababá, cocada preta. Não! Ele deu dom. É para curar o corpo que
está enfermo, doente, Aleluia, é Senhor. para ajustar ele. Aleluia, liga, fica ajustado. Mesmo que o diabo ataque, ele jamais vai conseguir vencer. É Deus, santo és tu, Senhor Jesus. Sim, Pai. Você acha? É a mesma coisa, orar para um dente assim, que o médico falou, vai furar para fora. Mas não tem jeito que eu estou com o dente, não. Minha mamãe que perguntou para ele, a minha irmã caçula. Minha mãe confiava em mim. Eu conversava muitas coisas comigo, eu era o pastor dela. Ela falava, não, o Antônio vai chegar, vai orar, Jesus vai curar. Aleluia, Deus. É, Senhor. Espírito Santo, queima essa infecção com fogo, a oração mais simples. Queimou que foi descascando, por isso que tinha queimado. Aquela bolona foi diminuindo, ficou uma bolinha desse tamanho. E parecia que descascou com fogo. A fogo do Espírito mesmo. Amém. Subiu. Né? Foi confurado para para mim, ele está esperando até hoje, né? Ele falou mentira? Não. É que Jesus opera milagre. Aleluia, Deus. Nós precisamos acreditar. Tornar-se simples. Mas sabemos que nós somos ricos. A riqueza está aqui. Mesmo que eu não tenha um tostão no bolso, eu continuo sendo próspero. Amém, Pai. E a vontade de Deus é que nós sejamos prósperos espiritualmente, fisicamente, motoramente. Mas o que é espiritualmente? Intimidade, relacionamento. Fisicamente, ter 100% de saúde. Aquela que às vezes a doença vai querer entrar, fala que não. Eu sou sarado. Amém, Eu Deus. já sou curado. Pela chaga, pelas feridas, pelas pisaduras de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Pai. É Deus. E fisicamente é suprir necessidade, não ter falta de nada. Amém, Jesus. Porque a hora que faltar, Ele vai suprir. Sim, Deus. Nós sabemos que Deus, Ele ama o seu povo. Jesus, outrora, Ele veio aqui para desfazer a obra do diabo. Só que agora Ele é diferente. Ele não está com uma cama no lugar de certo. Ele não está. Ele não está com a coroa de espinhos na cabeça. Ele não é simplesmente um homem, agora Ele é Deus. Ele tem um corpo de glória? Ele tem. Porque Ele tem a parte humana, Ele ressuscitou. E Ele continua com o corpo humano, mas transformado em corpo de glória. Aleluia, Senhor. E ao mesmo tempo Ele tornou-se Deus para voltar para o Pai. Mas quando Ele era homem, Ele passou por isso. Mas agora é diferente. Agora é cetro de ouro maciço na sua mão. É coroa de ouro maciço na sua cabeça. Ele não está mais despido naquela cruz, de vestido de coisa escarlata que puseram aqui nele. O resto ele estava sem roupa. Agora ele tem uma veste longa, Aleluia, Deus. branca, Aleluia. e tem um cinto, que não é de couro, não é de nada, é um cinto de ouro maciço no seu peito. Mas só que na sua coxa tem uma coisa bem escrita: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia, Jesus. Santo e digno, ó Deus. Você vê a autoridade dele como homem? É impressionante. Os homens vêm prender ele, vem com pau, vem com arma, vem com tudo que tinha. E chegou e falou assim: aquele que eu beijar é o Cristo. Foi lá, deu bem em Jesus. Amigo, por que fizesse isso? Ficar com muita vez, meu irmão, você vai ficar com raiva, vai ficar com ira. Mas a Bíblia fala que não pode permanecer no coração.
Olhar para a pessoa e falar, se eu pudesse eu matar, mas que cristão que é esse? Jesus. Aí fala, não, olha, aconteceu isso, vamos continuar junto, eu te perdoo, amanhã você vai abrir, mas porque você me traiu, isso não é perdão. Isso não é perdão. Como Deus lançou todos os nossos pecados no mar do esquecimento e nunca mais lembrou dele, assim também nós temos que perdoar e esquecer. Aleluia, Senhor. É Jesus, é Deus. Nós temos um exemplo, e o exemplo é Jesus. Não, mas é mentira, Jesus era Deus como estava lá, e a Bíblia diz que ele esvaziou da sua divindade, ele aniquilou, ou seja, exterminou ela, 100% homem aqui. É Deus. Obedeceu como homem e venceu como homem. Aleluia, Senhor. Sim, Jesus. E aí, depois é que ele torna Deus. Amém. Novamente para voltar lá para o Pai. Mas como homem, ele fala assim para aqueles homens, uma pergunta. A quem procurais? A Jesus, o Nazareno. Ele não falou, sou eu, meu irmão. Tem umas Bíblias frajutas. Aquela Bíblia é tão frágil que ela fala que eram 5.000 pessoas. É 5.000 homens, fora mulher, criança. Quer mudar o que está escrito? E está escrito no original. Aleluia, Deus, sim, Jesus. A Bíblia original está escrita em pedras de sabão, em pergaminhos de couro ou de papiro. Aí fala assim, sou eu, não, meu irmão. Ele falou igual Deus falou, Pai, o Deus Pai. Falou por Moisés. É Deus. Mas se os filhos de Israel perguntaram o seu nome, o que eu direi? Diga para eles, o eu sou me enviou a vós. O eu sou me enviou a vós. Quando eles falaram, Jesus pergunta, a quem buscais? A Jesus o Nazareno. Ele disse, o eu sou. Pronto. Não precisou mais nada. Diaco Marcelo, não ficou um em pé, caiu com arma e tudo na mão, não ficou um homem em pé. Aleluia, Deus, é Jesus. Grandioso tu és, Senhor. É o que eu falei do pastor Marco Pereira. O cara foi com a arma lá na frente, mas endurece. Ficou duro, de frente assim para o altar. E mirou nele, ele repreendeu. Travou tudo e foi, bateu de costas, com arma travada no braço. Aleluia, Pai. Salvou quantas pessoas? Da mão, da bandidagem, das quadrilhas, do tráfico. Até uma policial que entrou lá no meio da quadrilha para desmanchar a quadrilha, esqueci o nome que as falam, prenderam ela, ia matar, avisar ele, chegou bem na hora. E o que ele falou? Jesus não devolveu tudo para Adão, devolveu para nós? É tudo autoridade que o Adão devolveu. É isso que você tem que ter na sua vida, autoridade. Ele me concedeu de volta o que o Adão perdeu e tem uma coisa superior, autoridade no meu nome. Aleluia, Jesus. O que o Marco Pereira falou? É Deus. Não, mas ele falou o nome, né? É outro nome que eles falam. É uma policial que entrou aqui no meio da quadrilha e nós vamos matar. Ele disse, não vai não, sai em nome de Jesus. Não sai bala. Aí tem gente falando, por que a língua é estranha? Porque o único dia no Pentecoste que falou a língua dos homens é porque o Espírito Santo queria falar com os homens, para converter eles. Foi uma conversão grande. Era mais de 3 milhões de pessoas, 3.000 pessoas entregou a vida para Jesus. Aleluia, Falou Deus. a língua daqueles homens, mas não é essa língua que ele fala. O Espírito Santo fala com muito língua. Ela não era uma língua só.
E agora não tem 200 e tanta língua no planeta Terra, a confusão. Por quê? Porque queria fazer a Torre de Babel, chegar lá no topo, pôr os homens desse, para ficar famoso. Deus não quer ninguém famoso. Desse jeito não. Ele pode fazer você famoso, como ele fez o Moisés, o Josué, e fez muitos outros homens heróis da fé. Tem que ser herói da fé, como o pai Abraão. Senhor. Ele só deu uma confusão na língua, acabou com a Torre de Babel. Se Deus falar na língua dele, nós não entende. E por mais que ele fale na nossa língua, ele vai comparar. Vamos falar da couraça. O que ele está falando da couraça? Couraça da justiça, capacete da salvação, calçado, os pés na preparação do evangelho, o sapato, né? É escudo da fé. Aleluia, Deus. A espada do Espírito. Pai. E o cinto. Mas para quem que ele estava olhando? O Paulo estava olhando um soldado romano. Amém, Deus. Sabe por quê? Se Deus fala na língua dele, ninguém entende. Jesus. Quando o Espírito Santo está falando, ele está falando na língua dele. Deus fala muita língua. Aleluia, Deus. Aí, para a terra é estranho. É diferente. Aí o cara vai lá e quer falar um monte de coisa. Nós não podemos concordar por quê? Porque quando a pessoa fala, eu vou lá, interpreto o inglês, interpreto o italiano, é interpretar. É diferente da língua humana para a língua do Espírito Santo. Traduzir é o que faz com o inglês. Estamos tocando a bola. Traduzir, traduz, palavra por palavra. Interpretar. Dom de interpretar não é igual. Eu estou aqui, o Espírito Santo está me usando para interpretar. Já que o Tiago está falando ali em mim, para falar 10.000 palavras, às vezes é uma só. E ele ouve, ele fala, é isso. Aleluia. Mas ele falou 60.000 palavras para ser uma 6. É diferente do traduzir e interpretar. Não tem que parar de pregar, que a hora foi embora. Mas isso aqui, nós vamos passando. É para você entender o que é Deus, o que está na tua vida. Eu ia falar dois testemunhos aqui, mas eu acho que eu vou falar. Tem que ser rápido. Amém, Jesus. Assim, eu fiz uma visita aqui, eu fui lá no Munchado também, mulher está aí. Poder estar com ela deitada com dor. É por isso que deu o número. Fui lá no pastor Caldurano. Mas tem que ajudar um outro. O filho problema, o filho. Deus falou forte. Aí você vê Deus visitar a família. Passei na esposa do pastor Lucas. Orei também. Passei ali no supermercado Santa Clara. Foi embora. Mas deu um chave que eu não testemunha, ele era novo, né? Cristão novo, né? Gente novo. E aí o homem falou assim, o pai dele falou, você vai lá não, eu vou primeiro lá, no Buda do povo lá, os caras com mocidade foi. Aí o cara falou, você posa aqui, cara? Não, a estrada é essa. Você vai direto, vai sei lá, mas posa aqui, mas você vai. Não, mas eu prometi para o meu pai que eu vou. Lá tinha um pomar bonito de laranja, a estrada passava ali. Quando ele vai andando, 2 cachorros na frente, o dente bem reganhado para ele, falou, mas eu não fiz nada para eles. Ele foi virar assim para correr, eu para trás, tinha 3 já. Eles foram tudo treinados. Ninguém passava a pé naquele lugar, a não ser com o carro. Aí ele falou, e agora? Ele ergueu o dedo. Isso é confiança em Jesus. Ele falou assim, o sangue de Jesus tem poder, rapaz. Os cachorros feras saíram numa disparada, gritando, Caim, sumiu tudo. Pai. Então,
Eu falei do cachorro preto, é isso que eu quero falar. Você quer autoridade. O cachorro preto é incrível. E aí, pastor Marcos, todo mundo reclamava daquele cachorro preto lá. Eu passei os gramados, quis vir, eu repreendi. Então, recuado, que eu passei, ele veio. Aí eu falei, Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. Aí ele recuou, ele não veio. Meu irmão, outro dia eu vim. Aí era de tarde. Eu falei, olha lá o cachorro preto. Eu vim na rua e estou indo. Sabe como é incrível? O carro estava aqui, meu irmão. O que é autoridade? O carro estava aqui, ele estava aqui. Ele me viu, ele deu uma ré e ficou aqui, ó. Aí eu vim passando e ele foi dando ré e veio para cá, escondeu. Pois que eu passei, ele ficou olhando, mas me deu um latido. Aleluia, Jesus. Isso que foi incrível, ele esconder. Amém. Mas você também tem essa autoridade. Amém, Jesus. Aqui Jesus devolveu o que Adão perdeu e autoridade no nome de Jesus. Aleluia, Deus. Amém? Vamos orar. Amém, Jesus, sim, Pai. Santo dia que tu és, Senhor Jesus. Xandecou, maná, carapatu. Aleluia, Deus.